Bom dia a todos, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à conferência da PDG, referente aos resultados do terceiro trimestre e acumulado dos 9 meses de 2024. Está presente conosco o senhor Augusto Reis, diretor-presidente e diretor de Relações com Investidores. Informamos a todos os participantes que estarão apenas ouvindo durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta conferência relativas às perspectivas de negócio do PDG, projeções e metas operacionais e financeiras, são crenças e premissas da administração da companhia com base em informações atualmente disponíveis. Considerações sobre o futuro não são garantia de desempenho, pois elas envolvem riscos, incertezas e premissas que dependem de eventos e circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em projeções. Agora eu gostaria de passar a palavra ao senhor Augusto Reis, que fará a apresentação. Por favor, Augusto, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Primeiro, eu agradecer aí a participação de vocês na nossa conferência de resultados. Como o Renato já comentou, vamos falar sobre o terceiro TRI de 24 e o acumulado aí dos 9 primeiros meses. Bom, antes de passar para a agenda do dia, comentar sobre os principais focos estratégicos da companhia nesses primeiros 9 meses do ano. Nós seguimos aí com uma agenda de consolidação e buscando o aumento da nossa eficiência, com uma atenção especial aos nossos 2 lançamentos, o Wix Tatuapé e o Wix Santana. O Wix Tatuapé está em fase de superestrutura, hoje nós estamos com 31% de execução física concluída, conforme o nosso cronograma previsto, e seguimos aí com o projeto em linha tanto no prazo físico quanto também no nosso custo orçado, o que vem viabilizando aí a liberação das parcelas de financiamento para a obra e, consequentemente, viabilizando a evolução físico-financeira do projeto. Em linha com a nossa estratégia também de buscar gerar melhores experiências para os nossos clientes, a gente está hoje com o nosso cronograma de obra adiantado em 2 meses, porque nós antecipamos o início da obra. O ciclo em si está em linha com o planejamento inicial, porém, como iniciamos antecipadamente, também o nosso prazo de entrega segue com a expectativa de antecipação em 2 meses também. Em relação ao Wix Santana, lembrando que nós lançamos o Wix Santana no 4º trimestre de 2023, e a gente segue trabalhando aí para iniciar as obras nos próximos meses. Bom, a gente continua trabalhando também na nossa agenda estratégica com relação aos aspectos técnicos aí dos próximos lançamentos, desenvolvimento de projeto legal, aprovação, monitorando, obviamente, que as condições econômicas do nosso setor, buscando com isso minimizar os riscos e buscar aí o melhor momento para que a gente possa colocar os nossos produtos no mercado. Bom, falando agora sobre o grupamento das nossas ações, nós divulgamos no início de outubro que a companhia convocou uma nova assembleia para deliberar sobre a retificação do nosso fator de grupamento. Isso porque, tendo em vista a variação da cotação do valor das nossas ações, PDGR3, registrada nos últimos meses, e com o objetivo de assegurar que esse grupamento seja efetivo e cumpra a sua finalidade, em atendimento ao regulamento de emissores da B3, nós propusemos um novo fator de grupamento que será de 250 para 1. No último dia 7, nós foi realizada a primeira convocação da Assembleia de Aprovação desse grupamento. Ela não foi instalada por uma questão de quórum mínimo necessário e agora a companhia segue aí para fazer a convocação da segunda convocação, para instalação em segunda convocação. Bom, começando aí com a agenda na nossa apresentação de hoje, iniciando pelo slide 3, falar sobre os principais destaques desse período. Em setembro, a gente concluiu o processo de aumento de capital, ele aconteceu no montante de 416 milhões e foi realizado para a conversão das dívidas concursais em ações. Isso é mais um importante passo para a continuidade do processo de desalavancagem da companhia e melhoria dos nossos indicadores financeiros e, consequentemente, também com a redução de riscos. Com isso, registramos uma redução líquida de 160 milhões, 12% no montante da dívida concursal ao longo desse trimestre. Nós registramos também uma redução de 28% no prejuízo líquido quando a comparação anual.
Durante o trimestre, tivemos uma redução de 5% no passivo total, ainda em linha também com a estratégia de desalavancagem, reforço do caixa e redução de custos. Nesse terceiro trimestre, nós realizamos a venda de um terreno que não se enquadrava na nossa estratégia de lançamentos. A nossa venda líquida, desconsiderando as dações que foram realizadas, dações em pagamentos que foram realizadas no período, foi 172% maior nos primeiros 9 meses do ano, quando comparamos com os 9 primeiros meses de 2023. E as nossas despesas gerais e administrativas foram reduzidas em 22% na comparação anual, enquanto as nossas despesas comerciais foram reduzidas também nesse período em 4%. Seguindo para o slide 5, apresentando o desempenho de vendas do período. Nesse terceiro trimestre, as nossas vendas brutas, somadas às dações em pagamento, totalizaram 80 milhões, 367% acima do terceiro trimestre de 2023. Isso puxado muito pelo volume de dações, que eu vou comentar um pouco mais abaixo. Nos primeiros 9 meses do ano, as nossas vendas brutas totalizaram 116 milhões, o que representa um aumento de 113% em relação aos primeiros 9 meses de 2023. Durante esse terceiro trimestre também, os nossos distratos somaram 12 milhões, 17% abaixo do valor registrado no terceiro trimestre de 23. E no acumulado do ano, os nossos distratos totalizam 30 milhões, 31% abaixo do valor também registrado nos primeiros 9 meses do ano de 2023. As nossas vendas líquidas, elas totalizaram 68 milhões nesse terceiro trimestre, um aumento expressivo em relação ao terceiro trimestre do ano passado. E nos primeiros 9 meses do ano, essas vendas líquidas somaram 86 milhões, o que representa um aumento de 709% em relação aos 9 primeiros meses de 23. Como eu comentei, isso é muito impactado pelas dações, que quando, fazendo a exclusão dessas dações para a gente conseguir enxergar o número sem elas, as nossas vendas brutas totalizaram 19 milhões no terceiro TRI e 46 milhões nos 9 primeiros meses do ano. As nossas vendas líquidas totalizaram 6 milhões no TRI e 15 nos 9 primeiros meses do ano, o que representa um aumento de 172% na comparação entre os primeiros 9 meses do ano passado. Mesmo excluindo as dações, a gente conseguiu aí apresentar números melhores no nosso desempenho de vendas. Nesse terceiro trimestre também, foram repassadas 24 unidades, que equivale a um VGV de 1,4 milhão. No acumulado do ano, nós já repassamos 103 unidades, o que equivale a um VGV de 5 milhões. Isso implica numa redução de 34% na quantidade de unidades repassadas, quando comparamos com os 9 primeiros meses do ano de 23. Bom, falando agora um pouquinho sobre o nosso estoque, no slide 6, a gente mostra a composição desse estoque e do que está efetivamente disponível para venda, ou seja, aquilo que é estoque pronto e também os nossos lançamentos. Ao final desse trimestre, o nosso estoque somava 261 milhões, o que registra aí uma redução de 29% ao longo do trimestre. Essa redução decorreu principalmente em função das dações que nós realizamos aí nesse terceiro trimestre. A composição do nosso estoque hoje, 47% refere-se aos nossos 2 lançamentos, 64% desse estoque está localizado em São Paulo, como a gente vem comentando, a nossa principal praça de atuação, e 83% desses produtos são residenciais. Indo agora para o slide 8, falando um pouquinho sobre nossas despesas gerais, administrativas e comerciais. As despesas gerais e administrativas foram reduzidas em 34% na comparação trimestral e 22% na comparação anual, principalmente devido à diminuição de despesa com prestação de serviços de assessores jurídicos. As nossas despesas comerciais, elas foram reduzidas em 5% na comparação trimestral e 4% na comparação anual, devido à menor despesa com unidades em estoque. Nós iniciamos esse terceiro trimestre do ano nós iniciamos nesse terceiro trimestre do ano nosso processo de planejamento estratégico para 2025 e também para os próximos 5 anos. Lembrando que parte desse processo também vem sendo identificar iniciativas aí que possam reduzir o nosso G&A, passando por uma revisão eventual de estrutura e também de demais despesas, em linha com o nosso momento de mercado, buscando fortalecer o nosso caixa para que, nesse momento de novos investimentos em novos lançamentos, que é fundamental aí para a consolidação desse processo de retomada da companhia. A gente busca concluir esse processo ao longo desse mês de novembro, para que a gente possa iniciar o ano de 2025 já com as nossas premissas estratégicas avaliadas e definidas.
No slide seguinte, no slide número 9, nós apresentamos a variação da nossa dívida extraconcursal. Essa dívida extraconcursal aumentou 5 milhões, 1% durante esse terceiro trimestre, e no acumulado do ano o aumento foi de 13 milhões, 3%, devido principalmente aí ao acrúo de juros e também ao recebimento das parcelas, a liberação das parcelas de financiamento para a obra do IX Tatuapé. Passando para o slide 10, onde eu vou falar um pouquinho sobre a dívida concursal. Nossa dívida concursal foi reduzida em 160 milhões, 12%, e em 62 milhões, 5%, 12%, 160 milhões no terceiro trimestre e 62 milhões ao longo dos 9 primeiros meses do ano. Essa redução ela aconteceu principalmente em função dos pagamentos realizados por meio do aumento de capital, da conversão dos créditos em ações, e também por meio da dação em pagamento, como eu já mencionei anteriormente. No total, considerando os aumentos de capital já realizados, os pagamentos que nós fizemos aos credores e as dações realizadas, até hoje a companhia já amortizou 1,9 bilhão em dívidas concursais. Seguindo para o slide 11, apresentando um pouquinho aí, falando sobre a desalavancagem da companhia. Somando as nossas dívidas extraconcursais, as concursais e o nosso custo a incorrer, no final desse terceiro trimestre, a nossa alavancagem estendida totalizou 1,7 bilhão, uma redução de 8% no trimestre. Sobre esse montante de alavancagem, vale destacar que as nossas dívidas concursais elas têm vencimento até 2042, e essas dívidas também podem ser amortizadas por meio de dação em pagamento e também por meio de conversão em ações. As nossas dívidas extraconcursais continuam sendo renegociadas e também podem ser, ao longo do tempo, habilitadas no nosso processo de recuperação judicial. No slide 12, falando um pouquinho sobre a nossa demonstração de resultados, nós registramos um prejuízo financeiro de 275 milhões nesse terceiro trimestre, que representa um aumento de 34% em relação ao terceiro TRI de 23, e isso aconteceu principalmente em função da reversão do AVJ das dívidas concursais, que foram pagas por meio da conversão de créditos em ações no nosso processo de aumento de capital, que aconteceu agora nesse trimestre. No acumulado nos 9 primeiros meses do ano, nós registramos um prejuízo financeiro de 358 milhões, que representa uma redução de 28% em relação aos 9 primeiros meses do ano passado. A redução no nosso prejuízo financeiro decorreu da diminuição do saldo da dívida da companhia, resultante do recálculo da dívida realizado no quarto trimestre do ano de 23. Em relação ao prejuízo líquido, nós registramos um aumento de 22% na comparação trimestral e redução de 28% na comparação anual, isso também em função do impacto o principal impacto foi do resultado financeiro, em função aí do aumento de capital e da mudança aí do recálculo do AVJ. Bom, em linhas gerais, foi isso. Eu encerro por aqui a apresentação e abro aí para as perguntas dos que tiverem interesse em fazer. Lembrando que para fazer perguntas é só clicar na palavra Q&A no canto inferior direito da tela. Outra forma também, pode ser enviada perguntas direto para o Departamento de Relações com Investidores, por meio do e-mail ri@pdg.com.br. Tá? Então, na ausência de perguntas aqui na conferência, eu vou passar a palavra ao Augusto aí para as considerações finais. Bom, obrigado aí, Renato, obrigado a todos também aí que participaram com a gente. Acho que a mensagem principal fica aí do nosso foco na retomada dos lançamentos, toda a atenção aí voltada para o nosso processo de vendas, para o nosso processo de construção, é um momento importante para a companhia. A gente vem aí já com mais de um ano de obra executada no IX Tatuapé, com a obra em linha com o nosso planejado, tanto físico quanto financeiro, que eu acho que é extremamente importante e relevante, porque garante aí para a companhia e sinaliza uma retomada operacional com bastante eficiência, controle, o que é fundamental para esse processo de retomada, e a gente segue aí com foco nas vendas dos lançamentos, não só dos lançamentos, mas também principalmente no nosso estoque pronto, gerador de caixa para a companhia,
e sempre acompanhando aí as expectativas de mercado, econômicas e do nosso mercado em geral, que são fundamentais aí para o setor como um todo e principalmente para nós. Então, aí, mais uma vez, obrigado pela participação e até o próximo call. A conferência da PDG está encerrada. Tenham todos um bom dia.